nossos corações de forma turbulenta. Amados, nós sabemos que Eliseu começou o seu ministério ali, acompanhando Elias. E Eliseu ficava ali na terra de Samaria, que era a possessão de uma das tribos de Israel, que era da tribo de Issacar. E Eliseu tinha por costume sempre ir ao Monte Carmelo para orar. E saindo de Samaria para o Carmelo, Sunem era uma pequena cidade que ficava no caminho. E essa distância era cerca de mais ou menos 30 quilômetros. E a Bíblia sempre diz caminho de um dia, que era o que o homem percorria nesse período. Então, quando Eliseu saía ali de Samaria, ele passava por Sunem até chegar ao Monte Carmelo, que é onde ele ia orar e falar com o Senhor. E aquela sunamita, ela observou que aquele homem sempre passava por aquela cidade. E ela observando aquele homem, toda vez que ele passava, ela chamava ele para ir comer pão ali na sua casa. E certo dia, ela observando aquele homem passar, falou com o marido: olha, eu tenho observado esse homem. Ele é um santo homem de Deus. Aleluia, Jesus. Amados do Senhor, todos nós somos observados. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, ai de vós, que sois rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Todos nós somos observados. Na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade onde nós vivemos, nas ruas onde nós passamos. E aquela sunamita, ela não observou por um dia, por 2 ou 3. A Bíblia diz que sempre que Eliseu passava por ali, ela o chamava a comer pão. Então a gente não sabe quanto tempo durou, mas sabe que durou um tempo. Porque deu tempo de ela observar e concluir. Ele é um santo homem de Deus. E eu fiquei a pensar, por que ela chegou a essa conclusão? Que qualidades Eliseu poderia ter para que aquela sunamita chegasse à conclusão de que Eliseu era um homem de Deus? Não era pelas suas vestimentas, porque naquele tempo os homens se vestiam da mesma forma. Todos eles vestiam-se de forma igual. Não era por conta de tatuagem, porque naquele tempo isso também não existia. Não era por brinco na orelha, não era por nada na sua aparência física exterior. Porque a aparência era comum, todos se vestiam e andavam da mesma forma. Mas aí entra um aspecto importante na vida de todos nós. Ela observava Eliseu e percebeu que aquele homem era diferente. Que aquele homem, ele se portava diferente. E eu fiquei pensando, que qualidades Eliseu poderia ter? E a primeira qualidade que eu pensei, que chamou a atenção daquela sunamita na vida de Eliseu, foi a postura de Eliseu diante das pessoas, diante da sociedade. No seu caminhar, no seu andar, no seu falar, ela observou que aquele homem, ele tinha uma postura diferente. E ela observou o que há mais do Senhor dessa postura diferente. Todos nós, eu sempre digo, que professamos uma fé, que professamos que Jesus está em nosso coração, temos o dever de mostrar que Jesus está na nossa vida. Demonstrando com os nossos gestos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, de que Jesus está na nossa vida. E aí Malaquias vai dizer assim: nisto vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então aquela mulher observou que aquele homem, ele tinha uma postura diferente. Então Eliseu, ele era um homem que se portava com decência. Ele não era tagarela, não falava demais, não entrava em assuntos que não lhe competiam. Ele andava com decência. Ele não era glutão, o ser glutão quer dizer ser guloso. Não era dado ao vinho. Eliseu era um homem humilde. E aquela mulher o convidava, e com o mesmo respeito que ela o convidava, ele aceitava. Ele entrava na casa dela, ele se assentava na mesa com ela, ele comia o pão, se despedia e ia embora. E nós vemos ali que aquela sunamita, ela observou e falou: olha, esse homem é diferente. E ele passa aqui a caminho do Carmelo, ele está indo orar, ele está indo buscar a Deus. E todas as vezes que ele passava, ela chamava e ele aceitava o convite. E nós vemos ali, amados, que isso, que essa sunamita fez, contribuiu de forma grandiosa para a fé daquela mulher.
porque ela passou, naquele momento, a ter contato com Deus por meio do profeta Eliseu. E aí chega um momento que, da sua observação, ela fala: olha, ele é um santo homem de Deus. E ela não queria só que Eliseu passasse por ali apenas de passagem. E ela falou: eu vou fazer para ele um lugar. Amados, quantos de nós, muitas vezes, queremos Deus só de passagem na nossa vida? Quantos de nós, muitas vezes, queremos de Deus só a bênção? Queremos receber uma oração, queremos receber uma resposta, queremos receber um conforto, mas não queremos compromisso com Deus. E aquela sunamita, ela passou a ter contato, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher da tribo de Israel, ela tinha conhecimento de Deus. Mas quando ela lia, ela falava para Eliseu: olha, entra na minha casa e come pão conosco. Era só um momento de passagem. Mas a partir do momento que ela observou e falou assim: olha, ele é o santo homem de Deus, aquela mulher, ela sentiu no coração dela o desejo de construir ali um lugar para que ele pudesse habitar. Um lugar onde ele pudesse ficar. Um lugar onde ele pudesse pernoitar, um lugar onde ele pudesse descansar. E aí, fazendo um paralelo com a nossa vida, nós temos dado essa honra ao Senhor. Porque Eliseu representava, Eliseu era naquele tempo a voz de Deus na terra. No Antigo Testamento, as pessoas iam até o profeta, falavam com o profeta falava com Deus, Deus respondia ao profeta, o profeta respondia às pessoas. Eliseu representava a voz de Deus. E aquela mulher, ela falou para o seu marido: olha, ele é um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto para que ele fique. Vamos fazer um quarto que é para quando ele passar, ele tem um lugar para repousar. E aí eu chamo a atenção de vocês para outro aspecto dessa mulher. Ela colocou a sua fé em prática. Ela não teve só a intenção, ela não teve só a boa intenção. Ela colocou a sua fé em prática. Observe que isso não foi uma coisa assim. Partiu primeiro de uma observação. Depois ela chegou a uma conclusão. E quando ela chegou a uma conclusão, ela teve uma atitude. E ela chama seu marido, ela era uma mulher submissa ao marido. E nós vemos aqui em 2 momentos quando ela fala com seu marido. E ela vai e observa, ela diz: olha, façamos-lhe um quarto. Amados, nós, todos nós, precisamos colocar a nossa fé em ação. Só a intenção não basta. Só a palavra não basta. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela era rica. Ela tinha uma certa condição financeira. Mas para além da sua condição financeira, aquela mulher era uma mulher de virtudes, uma mulher de qualidade. E eu destaquei algumas qualidades que aquela sunamita possuía. Ela era uma mulher generosa. Ela não tinha medo, ela não tinha receio de usar a riqueza que Deus lhe deu para abençoar o próximo. Ela era observadora, porque ela começou a observar a vida de Eliseu. Ela era detalhista, ela percebeu detalhes na vida dele que outras pessoas talvez não tivessem percebido. Ela também era persistente, ela não desistia do que queria, não desistia do que acreditava. Ela era corajosa e, sobretudo, ela era confiante no agir de Deus. Irmãos, quando nós tememos ao Senhor, quando nós damos lugar ao Senhor na nossa vida, quando nós queremos a presença de Deus nas nossas vidas, a gente também sente no nosso coração o desejo de servir a Deus com aquilo que nós temos. O desejo de dar o nosso melhor para Deus. Não porque Deus precise, mas porque nós, enquanto seres humanos, precisamos também fazer algo para o Senhor. Fazer algo para o reino de Deus. E, sobretudo, reconhecer e dar honra àqueles que servem a Deus, àqueles que fazem a vontade de Deus, àqueles que são chamados ao trabalho de Deus. Aos nossos pastores, aos evangelistas, às pessoas que estão na rua evangelizando, a gente tem que honrar. A gente precisa também sentir o desejo de ajudar. A gente precisa sentir no nosso coração o desejo de fazer algo
vai contribuir para o crescimento do reino de Deus nessa terra. E aí a gente imagina ali a situação de Eliseu. Naquele calor ali no deserto, saindo de Samaria, ele caminhava o dia todo. Aí chegava a Sunem, cansado, fatigado da viagem, empoeirado. Imagina se aquela sunamita não tivesse visto isso, não tivesse falado: olha, eu vou dar pão para esse homem, eu vou dar a ele uma água fresquinha, vou permitir que ele lave os pés. Não seria muito mais cansativa a trajetória de Eliseu? Mas aí entra um outro aspecto que eu chamo a atenção de vocês: a providência divina na vida daqueles que confiam em Deus. Amados, se você faz a obra de Deus, não tema, porque Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Não precisa tu pedir. Não precisa ficar preocupado. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades antes que nós venhamos a pedir. E o Senhor prepara tudo aquilo de que nós precisamos. Eu aprendi ali, lendo lá no Velho Testamento, quando o povo de Deus andava no deserto, e o povo tinha saudade da cebola, dos pepinos, da carne, mas Deus todo dia mandava maná. Então eu aprendi, na minha caminhada cristã, que nem sempre Deus vai me dar aquilo que eu desejo, que nem sempre Deus vai me dar aquilo que eu almejo. Mas eu guardo a certeza de que Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Porque o Senhor, Ele é bom. Deus é bom, amados. E aquele que serve ao Senhor não tem falta de nada. Às vezes a gente é ingrato, como o povo de Israel ali no deserto é ingrato. Eles tinham maná e ele falava: este pão tão vil. Mas era o que eles precisavam para seguir caminhando, para seguir na jornada. Então muitas vezes é assim, então, nem sempre a gente vai ter o que deseja, mas nunca Deus vai deixar faltar o que a gente precisa. E era o que Eliseu precisava. Até porque desde os tempos antigos era assim. O profeta de Deus, ele não tinha bens, ele não tinha riqueza, ele se dedicava ao serviço do Senhor. Quando partia para a jornada, era um pão assado na brasa, uma cabaça de água. E naquele tempo era feita de couro costurado. E era assim que eles partiam em suas jornadas, confiantes tão somente na ação de Deus nas suas vidas. E aquela sunamita, aquela mulher, ela tinha uma outra qualidade, que eu chamo a atenção de vocês nesta noite. Aquela mulher, ela era hospitaleira. Tanto é que ela se preocupou com a situação de Eliseu e falava assim: olha, ele vem longe lá de Samaria, daqui até o Carmelo ainda é uma boa jornada. E foi tanto que ela falou: pai, vamos fazer um quarto para ele, um lugar onde ele possa descansar. E então ela foi lá na sua casa e preparou um lugar. A Bíblia diz que ela falou para o marido: olha, a gente faz um quarto, coloca nele um quarto muito simples. Uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama. Não tinha luxo, não tinha nada supérfluo, mas tinha tudo que Eliseu podia precisar. E nada mais. É em vão. O quarto, ele representava a privacidade, um lugar onde ele pudesse ter sua intimidade preservada. A cama, lugar de repouso, de descanso, onde ele podia refazer as suas energias. A cadeira, disponibilidade para ouvir, para aprender, para também descansar. Mesa, sinal de honra, de comunhão. O candeeiro, que representa a luz de Deus na nossa vida. Então, naquele quarto tinha tudo que Eliseu precisava. E aquela mulher, ela foi hospitaleira. Amados, todos nós, por menor que seja a nossa condição, sempre podemos fazer algo para alguém. Por maior que seja a nossa dificuldade, há sempre algo que nós podemos fazer pelo outro. E a hospitalidade é uma coisa muito importante na vida do crente. Aí vocês imaginam aqui esses vendedores ambulantes. A gente, vou pegar um exemplo desses aí, que eles passam com um carrinho na rua, empurrando. Muitas vezes não são nem da cidade.
e oferecendo de porta em porta. E muitas vezes eles não conseguem medir o dinheiro nem para tomar um café. E muitas vezes chegam na nossa porta e a gente não oferece nem um copo de água. Deus não quer nada de graça. Mas se a gente der a um desses pequeninos um copo de água, o Senhor nos recompensa. E quantas vezes a gente está dentro de casa de cabelo e responde: quero não. Isso é uma coisinha muito simples. Mas nós, enquanto servos de Deus, precisamos ter essa sensibilidade. Porque às vezes também, mais que um copo de água, aquela pessoa precisa de uma palavra de incentivo. E já vem de uma manhã inteira de não quero não. Quantas vezes também um irmão chega na nossa casa e a gente não manda nem sentar. Porque a gente está atarefado. E tem gente que diz assim: eu não vou fazer sala para ninguém. Você já ouviu isso? Eu não vou fazer sala para ninguém. Eu não vou deixar de fazer minhas coisas para fazer sala para ninguém. Mas nós precisamos ser hospitaleiros, porque a Bíblia nos ensina isso. E aquela mulher sunamita, ela era hospitaleira. E ela percebeu que Eliseu era uma de Deus. Ela falou assim: olha, eu não quero ir aqui só de passagem, não. Eu vou fazer um lugar para que ele venha habitar. Então, na nossa vida, nós precisamos separar um lugar para o Senhor, para que o Senhor venha habitar no nosso coração. Para que isso não seja passageiro, mas que seja permanente. Para que a graça de Deus na nossa vida seja permanente. E por isso ela fez um quarto, porque ela percebeu: olha, minha vida é abençoada pela passagem desse homem aqui. Minha família é abençoada pela passagem desse homem aqui. Essa comunidade é abençoada pela passagem desse homem aqui. Então eu vou fazer um lugar para que ele permaneça mais tempo aqui. Para que a bênção de Deus permaneça neste lugar. Para que a bênção de Deus permaneça na minha casa. E eu creio que esse era todo o interesse daquela mulher. Ela sabia que Eliseu era profeta de Deus, que Eliseu não tinha bens, que Eliseu não tinha riqueza, que Eliseu não podia retribuir ela com bens materiais, com presentes materiais. E ela estava satisfeita com isso. Porque ela não fazia por interesse. Ela fazia por amor a Deus. E nós, o que é que temos feito por amor a Deus? O que é que nós temos feito para o reino de Deus? Nós temos dedicado o nosso tempo? Nós temos ido visitar? Nós temos ido levar uma palavra de conforto? Nós temos dividido um pouco que nós temos com aquele que tem menos que nós? Aquela mulher, ela não queria nada. E aí chega um momento, Eliseu vai lá, e por que eu digo Eliseu, que Eliseu era um homem de qualidades, que Eliseu não era um prometido, e Eliseu não era tagarela. Porque apesar de tantos contatos que ele teve com aquela mulher, ele só falava de Deus, da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Ele não entrava na vida particular daquela mulher. Não seja intrometido. Não queira saber mais do que te convém. Não fale demais. Porque a Bíblia diz que pelas tuas palavras serás justificado, mas também pelas tuas palavras serás condenado. E Eliseu não entrava na vida dela. Tanto é que ele não sabia da vida particular daquela mulher. E ele falou para Geazi: chama essa sunamita. A sunamita veio e se colocou à porta. Ela era humilde. A casa era dela, o quarto ela tinha construído. Mas ela se colocou à porta do quarto com humildade. Ela não adentrou aquele espaço. E isso sabe o que nos ensina, irmãos? O princípio que a palavra diz: não veja a tua direita o que a esquerda faz. Ela não fez por interesse. Então aquele espaço ela tinha dado a Eliseu e ela respeitou aquele espaço. E a Bíblia diz que ela se colocou à porta daquele quarto. Aí Eliseu vai e pergunta para ela. Eliseu, o profeta de Deus, ele também se sentiu agraciado, ele se sentiu feliz com aquele Eliseu. E ele queria de alguma forma compensar aquela mulher com o que ele estava ao alcance dele. E aí ele falou assim: olha, o que eu posso fazer por você? Eu posso falar ao rei, alguma coisa que você queira que eu possa falar ao rei, ou ao comandante do exército, há algo que eu possa fazer por ti? E ele disse: não, está tudo bem, eu habito no meio do meu povo. Aquela mulher era uma mulher que ela estava feliz com a situação que ela vivia. E ela demonstra aí na sua fala que ela não estava fazendo bem a Eliseu por interesse. Ela fazia por amor a Deus.
também reconhecendo e honrando o servo de Deus. E ela estava feliz. Aí Eliseu vai e pergunta para você, mas não há nada que essa mulher precise. Aí vem Geazi. Geazi é o servo de Eliseu. A gente já sabe que Geazi parecia um pouco avoadinho assim, por tudo que a gente já leu de Geazi, né? E Geazi conversava. E aí Geazi vai responder a Eliseu, olha, ela não tem filho, e o marido dela é velho. Geazi sabia da vida daquela mulher. Se Eliseu perguntasse mais, ele ia falar mais coisa ainda. Mas ele falou isso, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Aí Eliseu, então é isso. Eliseu vai de novo e fala, chama essa sunamita. Ela vem novamente e se coloca à porta. E Eliseu ali lhe faz lhe entrega uma profecia e diz, olha, por esse tempo, o tempo da vida, abraçarás o filho. Amados, a hospitalidade, a generosidade, ela gera recompensa por parte do Senhor. Nós não sabemos qual o motivo daquela mulher não ter tido filhos na sua juventude, ou ela era estéril, ou o marido era estéril. O fato é que ela não esteve. Mas Deus também contemplou o desejo no coração daquela mulher. Eu creio que esse era um sonho que ela já tinha enterrado. Porque Geazi diz claramente, seu marido é velho. Entre as tribos de Israel, entre o povo de Israel, se casava muito jovem, tanto o rapaz quanto a moça. Eles deviam estar casados já há muito tempo. Então os dois já deviam ter idade. Então, humanamente, o tempo já tinha passado. E esse foi o sonho que ela teve, que eu acredito já estava enterrado. Porque ela disse, não, para mim não existe mais essa possibilidade. E ela não estava mais almejando isso. Talvez para não se frustrar, talvez para não ter uma esperança falida. Mas Deus contemplava o coração daquela mulher. E Eliseu vai e lhe entrega a profecia, pelo tempo da vida abraçarás o filho. Amados, serve a Deus de coração. Aleluia. Coloca o teu coração diante do Senhor. Procura estar buscando a presença do Senhor. Lá em Mateus, Jesus vai dizer isso aos seus discípulos. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ninguém que busca o Senhor, que serve ao Senhor, que faz algo para o Senhor, sai de mãos vazias. Porque o Senhor tem recompensa para nós. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquela mulher nem queria não. Mas Deus sabia o desejo do coração dela. Deus conhecia os pensamentos dela. E aí Eliseu entrega essa profecia e ela olha para ele, ela era uma mulher séria, ela era uma mulher corajosa. E ela olha para Eliseu e fala assim, olha, não mintas a tua serva. Quer dizer, em outras palavras, está dizendo, olha, o senhor veja bem o senhor fala, viu? E ela respondeu, não mintas a tua serva. Ela não deixou de acreditar. Ela queria acreditar. Mas ela falou para ele, a responsabilidade é sua. O senhor está falando. Então o senhor não minta. E a Bíblia diz que passou-se um ano. A criança nasceu. Da glória de Deus. E aquela mulher, ela foi recompensada pela sua generosidade. Pela sua hospitalidade. Mas isso também, amados, não nos isenta de passar pela prova, de passar pelas situações difíceis. Porque quando nós também nos dispomos para fazer a obra do Senhor, quando nós também nos dispomos a servir a Deus, nós enfrentamos luta, nós enfrentamos prova e a nossa fé é provada. Aí eu lembro a vocês a situação do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias ele assumiu o reino, e a Bíblia diz claramente, depois de Ezequias ele foi lá, ele consertou o templo, ele derrubou os ídolos, ele derrubou os altares, ele proibiu o povo de queimar incenso e sacrifício a outros deuses, ele consertou a casa do Senhor, ele trouxe de volta os utensílios da casa de Deus, e Ezequias, ele arrumou a casa do rei Ezequias, que estava tudo destruída pelos reis anteriores. E a Bíblia diz que depois de todas essas coisas, quer dizer, depois dele ter se disposto para fazer a obra de Deus, Senaqueribe também se levantou contra Ezequias. E ameaçou invadir e tomar o reino de Ezequias.
Então todos nós que nos dispomos a fazer a obra de Deus, todos nós que nos dispomos a servir a Deus, nós também enfrentamos prova, nós também enfrentamos luta. Jesus também já nos disse, né, essa palavra é muito clara: no mundo tereis aflições. E todos nós, enquanto estivermos aqui, vamos passar por momentos de aflições. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ter bom ânimo é não perder a fé, não perder a esperança, não perder o foco, que é a salvação de Deus. E ali aquela sunamita, nós vemos, ela é hospitaleira, ela é generosa, ela se doava ao serviço de Deus. E aí vem um momento e a sua fé é provada. A Bíblia diz que aquele menino nasceu, cresceu, Eliseu continuava passando por ali, continuava se hospedando naquele lugar, e a vida seguiu seu curso. Mas chega um dia, aquele menino, eu creio que já era um menino grande, devia ter uns 8, 10, 11 anos, era uma criança ainda, mas não era tão pequeno. E a Bíblia diz que ele estava no campo com o pai, sossegado, de repente ele disse para o pai: ai, a minha cabeça. O pai é assim, né, irmãos? Então leva para a mãe dele, ela que resolve. E aí mandou o servo entregar o menino para a mãe. É assim, não pega. Quem não pega está rindo, né? E aí entrega o menino para a mãe. A Bíblia diz que ela esteve com o menino nos joelhos até a tarde, o menino faleceu. Aí agora a gente vai, eu fiquei meditando nessa situação e fiquei pensando, perguntando: mas Senhor, foi o Senhor que deu ela esse menino. Mas Deus, ela não tinha esse menino, o Senhor deu. E de repente esse menino morre. E aí imagina, irmãos, aquela sunamita olhando para aquela criança morta ali no colo dela. O que a gente vai fazer? Numa situação dessa, o que a gente faz? Primeira coisa, se desespera, né, irmãos? Nossa tendência humana é essa: se desesperar, chorar, lamentar. É fácil? Dizer que é fácil está mentindo. Você está virando uma situação impossível. O menino estava morto. E aquela sunamita, aí vem a outra qualidade daquela mulher. Era confiante no poder de Deus. E ali ela estava diante de dois caminhos. Naquele momento, com aquela criança morta no seu colo, ela estava diante de dois caminhos. Bom, primeiro, ela podia chamar o marido e falar: olha, o menino morreu, vamos preparar o velório e seguir com o enterro. Está morto, não tem o que fazer. Era um dos caminhos. O outro caminho: eu não tinha esse menino, o Senhor me deu. Foi um sonho que eu tive há muito tempo, o Senhor realizou, e eu não vou enterrar meu sonho. Eu vou atrás de quem realizou esse sonho. E foi isso que ela fez. A Bíblia diz que ela pegou aquele menino, levou, colocou lá na cama de Eliseu, lá naquele quarto que era de Eliseu, deitou o menino na cama, fechou a porta e saiu. Mas quem de nós aqui conseguiria fazer isso? Aí já está ali pensando, ela só tem um menino também. Quem de nós, irmãos? Mas aquela mulher, ela tinha fé. Ela era uma mulher resiliente. Ela era uma mulher decidida, resolvida. E ela falou: bom, eu não tinha, Deus me deu. E o Deus que me deu também é o Deus que ressuscita. E eu vou atrás dele. Amados, não enterre o teu sonho. Não enterre a tua esperança. Não enterre a bênção que Deus te deu. Provérbios vai dizer assim: olha, a bênção de Deus é que enriquece e não traz consigo dores. Confia no Senhor, porque o Deus que te deu, o Deus que te garante a nossa decaia. E a tua irmãzinha de óculos aqui. Não tem sido fácil até aqui. Deus, tu sabe que tu tem passado. Mas esse menino foi Deus que te deu. E Ele vai te honrar. E Ele vai te abençoar. E não tema a circunstância, não tema a dificuldade. Porque o Deus que te deu, é o Deus que te garante na sua decaia. E aquela mulher, ela falou: eu não vou enterrar o meu sonho, eu não vou enterrar a minha esperança. Eu não vou abrir mão do presente que Deus me deu. E a Bíblia diz que ela vai lá e chama o marido e fala assim: olha, manda-me um jumento e um moço que eu preciso ir até o homem de Deus. E aí ele estranhou, falou assim: ué, não é uma nova nem sábado, por que tu vai lá hoje? Aí ela: tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela não falou para o marido da situação.
Por que ela não falou para o marido, irmãos? A Bíblia diz que pelo que a Bíblia relata aqui, aquela sunamita, ela tinha um bom relacionamento com o marido. Ela conversava com o marido. Mas essa situação específica, ela não contou ao marido. E por que? Eu fiquei pensando, por que ela não contou? O marido dela podia resolver? Talvez o marido dela não tivesse a mesma fé que ela. Porque se ela falasse assim com o marido, olha, o menino morreu. E ele ia falar logo assim, tem que chamar as carpideiras, tem que mandar fazer o caixão, tem que preparar o velório. Ela conhecia aquele homem. Talvez ela não tivesse a mesma certeza que ela tinha de que Deus podia operar o milagre. Então ela não falou. E sabe o que a gente pode aprender com isso, amados? Que a gente não pode estar contando a nossa vida para as pessoas, os nossos problemas. Nós temos que ir atrás de quem pode resolver o problema. Aleluia. E é o Senhor nosso Deus, que naquele tempo era representado pelo profeta de Deus. E a Bíblia diz que ela monta naquele jumento ali e vai junto com o servo até a casa de Eliseu. Até a casa não, até o Monte Carmelo onde Eliseu estava orando. Ela sabia que Eliseu estava orando lá no Carmelo. E ela foi. E falou para o servo, olha, guia e não pare, senão quando eu estar lá. Ela tinha pressa, ela tinha propósito. Mas quando nós temos propósito, nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Não ficamos tagarelando, não ficamos perdendo tempo. Se você tem um propósito, viva esse propósito. Vá atrás desse propósito. Busque a quem pode realizar, fazer acontecer esse propósito. E ela seguiu firme ali até chegar ao homem de Deus. E Eliseu olha de cá e fala assim, olha, e Geazi, lá vem a sunamita. Vai lá, pergunta a elas como é que tá as coisas lá na casa dela. E Geazi era mais jovem, né? Tinha as pernas mais ligeiras. E a Geazi correu até lá na sunamita. E aí Geazi chega lá, olha, Eliseu mandou perguntar, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ela olhou para Geazi e falou, vai tudo bem. E mais uma vez ela não conta a sua situação. Geazi era curioso, nós já sabemos disso. Geazi andava por ali atento a tudo que se passava em Davi, Geazi. Nós vemos aqui no caso de Naamã, ele observando o que Eliseu conversava com Naamã. Então Geazi era curioso, andava com Eliseu, via os milagres de Deus, mas Geazi era muito diferente de Eliseu. E aí ela olha para Geazi e diz, vai tudo bem. E aí ela chega até Eliseu. E quando ela chega para Eliseu, ela olha para Eliseu e fala assim, olha, acaso eu te pedi algum filho? Em outras palavras, ela queria saber por que Deus me deu esse menino e agora esse menino morreu. Isso era o que ela ia perguntar para Eliseu. Mas ela olha para ele e fala assim, acaso te pediu eu algum filho? Aí Eliseu vai dizer assim, não. Aí ela olha para Eliseu e diz assim, olha, não me enganes. E Eliseu entendeu. Eliseu toma ali o seu bordão e fala para o Geazi, corre lá, vai lá, coloca o meu bordão lá no bolso do menino, vê como é que ele está. E ali Geazi pega aquele bordão, que era o cajado de Eliseu, e vai até a casa da sua mãe. Amados, se nós somos santos, se nós somos separados, se nós professamos uma fé em Cristo, tudo que nós temos também deve ser consagrado ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, por que Eliseu mandou aquele bordão? Porque o bordão era do homem de Deus. Naquele bordão também tinha unção de Deus. Naquele bordão ali, onde Eliseu andava, os milagres que Deus fazia, que Deus usava Eliseu, a unção também estava. Porque aquele bordão era do homem de Deus. Então consagra ao Senhor tudo que você tem. Porque você será abençoado. Os seus objetos pessoais serão abençoados. E a unção de Deus estará sobre você e sobre aquilo que você possui. Isso é tão real, quem é espiritual pode sentir. Minha mãe, na época do Manaú, ali tinha um ciclo de oração e assim, de segunda a sexta, todo dia de manhã. E tinha umas irmãs lá, que eram 7, e elas fizeram um avental. E fizeram um avental e mandaram bordar esse avental. E ela, todo dia de manhã, ela e essas irmãzinhas que eram ali, elas ficavam orando por aquelas pessoas, ungindo aquelas pessoas e usavam aquele avental. Minha mãe ficou acamada, parou de usar.
Mas todas as vezes que eu pegava aquele avental, eu sentia a unção de Deus naquela roupa. Porque era uma roupa ungida e consagrada ao Senhor. E ali tinha unção. Quantos de nós podemos ter esse privilégio, amados? Quantas vezes a gente fala assim, eu vou encostar aqui nessa irmãzinha para pegar um pouquinho da unção dela? Porque se nós formos consagrados ao Senhor, se nós nos dedicamos a fazer a obra do Senhor, as pessoas vão sentir em nós também esse unção. E no cajado de Eliseu tinha unção. E ali Eliseu vai falar com Geazi, olha, toma meu cajado aqui, vai lá e coloca no rosto do menino. Geazi correu lá. Aí voltou para Eliseu e falou assim, não aconteceu nada. O menino não despertou. Então, amados, a gente observa que a falha do cajado de Eliseu não diminuiu aí o poder do profeta. Mas ela serve para ilustrar que o milagre não é uma fórmula mágica ou um objeto místico. A intercessão e o poder vêm diretamente de Deus. E Eliseu, ele precisava se envolver diretamente na situação. Porque nós também não podemos idolatrar essas coisas. E tem pessoas que fazem isso e idolatram. E não funciona. Porque o cajado era só um pedaço de madeira. Tinha unção? Tinha, porque era do homem de Deus. Mas o cajado por si só não faria milagre. Da mesma forma, a palavra de Deus, se ela ficar fechada lá na tua casa, ela não pode fazer nada. É a palavra, mas é a palavra de Deus. Sim, mas se ela fica fechada lá, tu não lê, tu não medita, tu não estuda, que ação essa palavra vai ter na tua vida? Mas é a palavra de Deus. Então, quando Eliseu volta ali com aquele cajado, Geazi volta com aquele e fala, ó, Eliseu, teu cajado não funcionou não, viu? O menino não despertou. Então, o que precisava ser feito não era só levar o cajado, não era só tentar fazer o milagre por meio daquele instrumento. Mas Eliseu precisava orar, precisava interceder. Ele precisava estar lá. E aí, quando o Geazi volta, aí a sunamita diz para ele, olha, viu que o Senhor é vive a tua alma que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que Eliseu foi e seguiu aquela sunamita. E ele chegou lá, naquela casa onde estava aquele menino. Amados, nós sabemos que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. E ali, quando Elias estava para ser arrebatado, e Eliseu sabia, Eliseu falou assim, Elias, ele admirava, né? E aí eu falei isso também com Deus esse dia, eu falei, Senhor, eu quero um pouquinho da unção que mãe tinha. Eu quero um pouquinho da unção que ela tinha, porque minha mãe era uma mulher que tinha muita intimidade com Deus. Eu falei para Deus, eu quero um pouquinho daquela unção que ela tinha. E Eliseu falou para Elias, falou assim, olha, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está na tua vida. E aí entra de novo, que é do servo de Deus, é a tensão. E Eliseu falou assim, Elias falou para Eliseu, olha, se tu estiver comigo quando eu for tomado, te será feito. E quando Elias é arrebatado, ele joga a capa de Eliseu, para Eliseu. E Eliseu pega aquela capa, e a partir daquele momento, pela fé, ele recebeu também porção dobrada do Espírito. E Elias tinha sido mentor de Eliseu. Elias andava com Eliseu, ele via como Eliseu fazia a obra de Deus, ele acompanhava a trajetória de Elias. E ali, quando Eliseu chega naquela casa e ele se depara com aquele menino morto deitado sobre a cama, de quem que ele foi se lembrar? De Elias. Você se lembra lá na Bíblia, quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta? Está lá em 1 Reis 17. Foi o mesmo processo. Ele se deitou sobre o menino. E Eliseu fez a mesma coisa. Amados, isso nos ensina que todos nós precisamos seguir o exemplo dos homens e mulheres de Deus. Nós devemos nos inspirar em homens e mulheres de Deus. Porque é dessa maneira que nós seremos edificados. Eu acredito que Eliseu, olhando para aquele menino, ele falou, e agora o que é que eu vou fazer? E no mesmo hora o Espírito Santo falou assim, tu lembra o que Elias fez? E ele fez a mesma situação. E a Bíblia diz que ele se deitou sobre o menino, a testa dele sobre a testa do menino, os olhos dele sobre os olhos do menino, a boca dele sobre a boca do menino. E ele deitou, e a Bíblia diz que o corpo da criança, ele começou a se aquecer. Mas ainda não voltou.
Então Eliseu falou, precisa de oração. E Eliseu levanta e começa a andar, e começa a orar, e começa a interceder. E sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? O segredo do milagre é a oração. O segredo da vitória é a oração. Nós precisamos orar, porque quando nós oramos, amados, Deus faz. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes a gente quer fazer como a gente quer. Talvez Eliseu pensou, bom, eu vou fazer igual a Elias aqui e vai funcionar. Mas não era só aquilo. O segredo era orar. Aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu desceu e andou todo aquele pátio, andou toda aquela casa, e eu imagino que o percurso não era pequeno. E enquanto ele estava ali andando, ele estava orando, ele estava intercedendo, ele estava clamando, e ele voltou novamente e orou para aquele menino. E um milagre aconteceu. Então, quando a gente ora, amados, Deus trabalha. Quando a gente ora, Deus faz. Aí eu leio novamente a palavra de Paulo. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquela mulher, ela não desistiu do seu milagre. Ela não desistiu do seu sonho. Mas ela foi buscar o milagre da ressurreição para a vida daquele menino. Eliseu veio até ali e viu aquela situação, e ele também foi orar e foi pedir pelo milagre da ressurreição naquele menino. E Deus ouviu a oração. Amados, Deus ouve a nossa oração. Não há nenhum limite, não há nenhuma situação, não há nenhuma circunstância onde Deus não possa ouvir a nossa voz. Aleluia, Jesus. Às vezes a luta é tão grande que a gente ora, clama e parece que não está acontecendo nada. Que parece que a oração não passa do telhado. Aí eu fico imaginando. Pensa aí, amados. Jonas. Já pensou? Olha o tamanho do mar. Olha quantos peixes tem no mar, Ícaro. E Jonas lá no ventre daquele peixe clamou ao Senhor. E Deus sabia exatamente onde Jonas estava. E Deus ouviu a oração de Jonas lá no ventre daquele peixe, lá naquele. Quanto mais eu e tu, hein, amados? E não está nem perto disso. E Deus ouve a nossa oração. E Deus responde. E Deus respondeu a Eliseu. E Deus respondeu também. Deus honrou a fé daquela sunamita. E a Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes e se levantou e caminhou. E aí Eliseu vai lá e chama aquela sunamita e entrega a ela o menino. E ela agradece, ela glorifica e ela sai com aquele menino. Então, amados, eu quero te dizer que Deus, Ele permite a prova na nossa vida, mas Ele também nos tira dela. Jó 5,18. Oséias 6,2. Ele abre a ferida e Ele liga a ferida. Às vezes a gente acha nada, a gente acha que não vai passar situação difícil, e quando chega a gente quer lamentar e murmurar e achar que a gente não merece, e a gente esquece desse detalhe. Deus abre a ferida e Deus liga a ferida, Ronaldo. Deus permite a situação difícil, mas o Senhor também nos tira dela. A Bíblia diz que antes, com a prova, Ele também nos dá um escape. Quando Deus abre a ferida, quando Deus permite a situação difícil na nossa vida, e aí a gente olha para a situação daquela sunamita, o filho dela morreu. A dor maior do que essa, irmãos? Quem aqui já perdeu um filho? Misericórdia, espero que ninguém. Pode imaginar o tamanho de uma dor, irmã Elisa sabe contar. Quem está preparado para passar por isso? Quem de nós, irmãos? E Deus permitiu aquela sunamita enfrentar essa situação. Deus permitiu que o menino morresse. Mas foi também o mesmo Deus que ressuscitou. Então, na nossa vida, o Senhor não nos poupa das situações difíceis. Ele diz que Ele abre a ferida. E quando Deus abre a ferida na nossa vida, Ele não está preocupado se tu vai chorar, se tu vai espernear, se vai sangrar, se vai doer, se tu vai lamentar. Agora, se tu fazer igual a sunamita, exercitar a tua fé, buscar Deus em oração,
Deus vai fechar essa ferida. Deus vai resolver a situação. Deus vai trazer o milagre que tu precisa. A Bíblia diz, ele abre a ferida, mas ele também fecha a ferida. Quer dizer, ele permite a situação difícil, mas ele também traz a solução. Ele também traz o milagre. Ele também traz a restauração. Deus restaurou a vida daquela criança. E a mãe recebeu de novo seu menino ali. Aí Paulo estava ensinando lá, e ele vai dizer assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem. De qualquer um? De qualquer pessoa? Aí ele vai dizer, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Vírgula, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aquela sunamita, ela foi chamada a servir. Aquela sunamita, ela foi chamada a ajudar a obra de Deus. Aquela sunamita, ela honrou e abençoou o homem de Deus. E apesar dela não ter interesse nenhum em receber nada em troca, o Senhor a abençoou. E o Senhor permitiu a prova na vida dela. Mas o Senhor também tirou ela daquela prova e restaurou daquele filho. Então todas as coisas cooperam para o bem. E aí nós imaginamos aqui, naquela cidade ali de Sunem, quantas pessoas souberam disso e glorificaram a Deus. Porque cada vez que a gente ouve um testemunho, a nossa fé é edificada, para nós sabermos que nós temos um Deus que opera milagre nesses dias. E nós temos um Deus a quem nós buscamos, e Ele nos ouve, e Ele resolve a nossa situação. E isso é para testemunho dessa mulher até os dias de hoje, porque nós glorificamos o Senhor pelo que o Senhor fez já naquele tempo. Então, amado, nós concluímos dizendo que Deus, Ele recompensa de maneira grandiosa aquele que se dispõe a servir. Mas não faça por interesse, faça por amor a Deus, porque o Senhor recompensará. Mateus 10:41 vai dizer assim, olha, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Ela nunca imaginou que, hospedando Eliseu, que Deus ia dar a ela um tão sonhado filho. Um sonho que ela já tinha deixado lá atrás. Mas ela recebeu. Porque ela abençoou e honrou o homem de Deus. Então isso também fica como exemplo para as nossas vidas. Abençoe aqueles que fazem a obra de Deus. Honra aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Ajuda aqueles que estão aí no mundo levando a palavra de Deus, porque essa é a missão de todo crente. A missão é essa: ir, orar e contribuir. Essa é a missão do crente: ir, orar e contribuir. E aquela mulher, ela contribuiu para o reino de Deus, abençoando o homem de Deus. Então quem recebe o profeta também recebe o galardão de profeta. Lembra disso quando passar um homem e mulher de Deus na sua casa? Abençoa com aquilo que você puder, porque o Senhor vai te recompensar. E também nos mostra o poder da hospitalidade e da generosidade desinteressada. Lá em Hebreus 13:2 vai dizer: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns sem saberem hospedaram anjos. Já pensou em um privilégio? Ló hospedou anjos na sua casa, embora ele não soubesse. Então a gente nunca sabe qual é o propósito de Deus. Mas vamos confiar. Vamos confiar. Porque Deus tem um propósito. Também nós aprendemos aí, nessa passagem, sobre a fidelidade e a provisão de Deus. Quando aquela mulher ela foi ali ao encontro do profeta Eliseu, ela tinha certeza no coração dela. Deus me deu esse menino, e Deus vai trazer esse menino de volta. E eu vou atrás daquele que pode ressuscitar o menino. E isso, mas nos mostra que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Mateus 7,7 vai dizer assim: olha, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, é o que bate se abre, é o que busca encontra. Busca o Senhor nessa noite, porque o Senhor quer ser encontrado por nós. Dê lugar ao Senhor, porque o Senhor quer ser achado por nós. Ele quer operar milagre nas nossas vidas, irmãos. Ele quer restaurar aquilo que pelos seus olhos está perdido.
Imagina que aquela mulher, aquela sunamita, ela não imaginava mais que ela teria um filho. O marido dela já era velho, ela também. Era um sonho que já estava esquecido. Mas o nosso Deus, ele ressuscita sonhos. Ele ressuscita esperança. A Bíblia diz que ele traz à existência aquilo que não existe. Pedi e dá-se-vos-á. Sobre tudo isso, tenha fé além da circunstância. Se aquela mulher não tivesse fé, ela tinha enterrado aquele menino. E estava morto. Depois que morre, vai fazer o quê? A Bíblia diz: morreu, sexo e isso. Está escrito. Mas aquela sunamita, ela não aceitou essa situação. Ela olhou para além da circunstância. Era impossível ter esse menino. E eu tive. Porque Deus me deu. Então, se Deus me deu, Ele vai trazer de volta. E ela recebeu o seu milagre. Sabe o que é isso? Fé. E sabe o que é fé? Hebreus 11:1 nos dá uma definição muito boa do que é fé. Bora falar todo mundo? Fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso é fé. Ela não podia fazer nada, ele estava morto. Mas Deus pode. E Deus ressuscitou o menino. E ainda, para além disso, nós descobrimos, sabe o que também, irmãos, que nós aprendemos aqui a última lição sobre essa palavra? A soberania de Deus sobre a vida e a morte. A vida e a morte estão na mão de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, ainda que esteja morto, viverá. Foi isso que Jesus respondeu ali para a irmã de Lázaro. Ainda que esteja morto, viverá. O que é que está morto na tua vida? Qual é o sonho que tu deixou para trás? Qual é a esperança que tu já perdeu? Qual foi o propósito que tu já abriu mão? A vida e a morte estão na mão de Deus. Busque ao Senhor, porque o Senhor, Ele ressuscita sonhos. Aquilo que está morto aos teus olhos, Deus pode ressuscitar. Deus pode restaurar. Deus pode trazer a vida. Deus pode realizar. Busque ao Senhor. Para Deus nada é impossível. Olha a situação de Jó, quanta luta Jó enfrentou. E eu termino dizendo a vocês a conclusão que Jó chegou, depois de passar toda aquela prova, toda aquela luta. Está lá no capítulo 42, versículo 2. E aí Jó, olhando para a sua experiência, olhando para toda a situação difícil que ele enfrentou, e eu falo aos irmãos novamente, Deus abre a ferida e ele liga a ferida. Jó 5:18. E aí Jó, depois que ele vê cumprir tudo aquilo, ele olha para o céu e eu penso assim, eu vejo, imagina Jó, mas só ali orando, olhando para o céu e falando assim: ô Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Amém? Fala no seu coração, tenha como Jó essa certeza, essa convicção. Bem sei que tudo podes, é você mesmo, Ronaldo. Bem sei que tudo pode, eu não sei qual é a situação que tu está enfrentando na sobrecarregada, né? Mas Deus está te dizendo que Ele pode todas as coisas. Aos teus olhos é impossível, está difícil. Mas Deus pode todas as coisas. E Ele diz assim: olha, bem sei. E é Jó. E ele sabia, ele tinha vivido a situação, ele tinha enfrentado aquela dificuldade, ele tinha passado toda aquela prova. Então ele fala da experiência dele, ele fala assim: olha, bem sei eu que tudo pode. E nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Então, irmãos, temos ao Senhor, busque ao Senhor, vamos nos pôr de pé e vamos orar. Nosso irmão vai louvar.